Olá, meus alunos, então vamos dar prosseguimento ao conteúdo. A gente viu agora, para quem já viu, é importante ver primeiro o vídeo sobre coesão e coerência, e agora nós vamos ver especificamente sobre coerência, porque naquele vídeo sobre coesão e coerência eu abordei mais especificamente a coesão, e agora vamos tratar a coerência, ok? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Aqui, então. Vamos ver, então, a coerência textual, ok? Então, olha essa foto, ela está um pouco desfocada, porque ela é de uma imagem bem pequenininha e eu ampliei para vocês verem. O nome do local é Talho, né? Aberto todos os dias. E domingo. Domingo não é um dia? Então, aqui nós temos um exemplo, tem vários exemplos, se vocês procurarem na internet, placas sem coerência, vocês vão encontrar muitas e muitas e muitas e muitas. Esse aqui é um exemplo que fica bem claro, né? Aberto todos os dias e domingo, como se domingo fosse um dia especial, né? Ou não fosse um dia, na verdade, que é todos os dias, engloba todos eles, né? Incluindo domingo. Então, a coerência, né? Como eu tinha falado na outra aula, a coerência e a coesão, elas desempenham funções diferentes. A coesão textual funciona, tem foco na articulação interna, né, nas questões gramaticais que unem as frases, orações, palavras. E a coerência textual tem a ver com a parte externa do texto, né, mais profunda da mensagem. E nós vamos ver agora. Então, a coerência é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então, aliada à coesão, ela tem a função de construir um sentido da textualidade, né? Então, por meio da coerência, ocorre a concatenação de ideias do texto, ou seja, a formação da cadeia de ideias, ok? Um texto que obedece à coerência, ele transmite uma relação lógica de ideias que se complementam e não se contradizem, dando um significado à mensagem, ok? Então, quando o texto é coerente, o interlocutor apreende o sentido do texto, certo? A falta de coerência afeta a significação e prejudica a relação com o interlocutor, certo? Então, veja esse exemplo. O aborto é uma prática criminosa. Se a jovem se sente sem condições de criar seu filho, deve tirá-lo antes de nascer. O que está errado nesse exemplo? Né? Deixa eu ver aqui. Eu achei que tivesse colocado, gente, o aborto é uma prática criminosa. A pessoa se contradiz. Depois ela diz que a pessoa, se não tem condição, deve retirar a criança antes de nascer. Então, é um texto incoerente. Isso aí foi uma frase que foi retirada de um vestibular, certo? Então, muito cuidado com a coerência, ela é super importante. Tipos de coerência textual. Então, nós temos a coerência narrativa, que esse tipo de texto obedece uma lógica entre as ações dos personagens. Então, cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos sem contradições, certo? Então, a coerência narrativa faz com que a gente saiba qual é a introdução, qual é o desenvolvimento, qual é a conclusão do texto. Ela vai nos fazer compreender a ordem dos acontecimentos, certo? Então, exemplo. Ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou-se no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separava. A conversa deu fome. Ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada com um copo de leite quente e preparado, enquanto ele fazia juras que seriam quebradas na manhã seguinte. Certo? Nós temos aqui um texto que a gente tem uma relação de acontecimentos que vão seguindo uma relação cronológica. Mas, modernamente, né? Vocês vão ver depois, quando estudarem o modernismo e o pós-modernismo, que alguns autores eles quebram essa ordem, porém o texto continua com coerência. Só que, como eu falei, ele é mais pesado porque o leitor vai ter que fazer essa relação na sua própria cabeça. Então, não se atreva a fazer isso nos vestibulares e nas provas, que você, correndo o risco de perderem nota na coerência do texto, ok?
Agora nós temos a coerência argumentativa. São apresentados exemplos, opiniões e dados utilizados como argumento para a sustentação da conclusão. Então, eu vou enumerar vários argumentos, mas esses argumentos vão chegar a uma conclusão. Eu não posso ficar enumerando e não concluir de jeito nenhum. Então, eu preciso obedecer uma sequência lógica de acontecimentos, né? Para que tenha uma compreensão. Olha aqui, ó. Olha só esse texto. A violência escolar é um problema que envolve toda a comunidade. É um texto de vestibular, né? Do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a sua quase eliminação. Cabe à sociedade interferir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite que problemas como a violência na escola prejudiquem o desenvolvimento da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. Então, nós temos no início a pessoa falando que envolve toda a comunidade, né? Que desde o núcleo familiar até o Estado. Aí fala a função do Estado, fala a função da sociedade e depois diz que ambos vão resolver o problema. Então, isso aqui mostra a coerência, né? A coerência argumentativa, os argumentos da pessoa seguindo uma coerência lógica. E nós temos a coerência descritiva. Nesses textos é promovido um retrato das pessoas, coisas e ambientes com detalhes sobre as suas particularidades. São usadas figuras que condizem com a cena, com o ambiente e com o tempo em que são situados os personagens e acontecimentos. Por exemplo, fazia calor naquele dia, que as roupas pareciam aderir à pele. Cada passo na calçada era um desafio ao bem-estar, devido à temperatura do ladrilho, que é o piso, né? Mesmo assim, ela saiu cedo e foi fazer as compras de aniversário, para a surpresa da noite. Nem mesmo o calor seria suficiente para impedir a festa. Então, nós temos uma sequência lógica de acontecimentos que vão chegar a seu fim, ok? A sua conclusão. Agora, princípios da coerência textual. Nós temos que precisam ser seguidos. Então, nós temos o princípio da não contradição, né? O nome já diz, quando as ideias não se contradizem e a lógica do texto não é interrompida. Por exemplo, aqui, ó, ele só compra leite de vaca, pois é intolerante à lactose. Como é que pode? Quem tem intolerância à lactose não pode comprar leite de vaca. O correto seria, ele só compra leite de soja, pois é intolerante à lactose. Então, tem que tomar cuidado com essa contradição, como aconteceu na frase lá que eu botei mais no início sobre aborto, né? Princípio da não tautologia ou não redundância. Mesmo que sejam usadas palavras diferentes, o texto e as ideias não devem se repetir. A repetição pode comprometer a compreensão da mensagem e causar redundância, que é a tautologia, né? Então, olha aqui, ó. Visitei a Torre Eiffel há 1 ano atrás. A do verbo haver, com H. Esse A do verbo haver é a mesma coisa de atrás, né? Há 1 ano atrás. Então, o correto seria visitei a Torre Eiffel há 1 ano. Princípio da relevância é a organização do texto, que deve seguir uma sequência lógica de eventos relacionados entre si. Esse é o principal, né? As ideias não devem ser fragmentadas e necessárias ao sentido da mensagem, e devem ser necessárias ao sentido da mensagem. Caso a ordem das ideias esteja incorreta, mesmo que isoladamente, elas apresentem sentido, o entendimento do texto como um todo é comprometido. Então, olha só o exemplo. Primeiro revejo o texto, depois faço o primeiro esboço e, por fim, planifico as ideias. Está errado, né? Qual seria o correto? Primeiro eu vou planejar, depois eu vou fazer o primeiro esboço e somente depois eu vou rever o texto, certo? Então, esse é o princípio da relevância. Eu vou ter que colocar na ordem correta as orações. Agora, uma outra questão importante para a coerência, né? A continuidade temática. Esse é um conceito importante porque assegura que o texto tem uma sequência dentro do mesmo assunto.
Quando esse conceito não é respeitado, a pessoa que lê a mensagem fica com a sensação de que o assunto foi mudado repentinamente. Isso é muito comum a gente fazer quando a gente está falando, né? Mas é bom evitar no texto escrito. Na verdade, deve-se evitar, né? Olha o exemplo. Meu hobby aos domingos é cuidar do jardim. Gosto de plantar flores, rosas e pequenos arbustos, mas ainda pretendo investir na bolsa de valores. Vocês estão vendo como não está conectado? É claro que se tivesse num contexto maior, a gente veria que existe, que poderia haver uma relação dessa frase que está totalmente fora do contexto, né? Mas aqui nesse caso é para a gente analisar apenas esse pequeno trecho. Ele está totalmente fora do contexto. Se o hobby da pessoa é cuidar do jardim, gosta de plantar flores, rosas e arbusto, o mais coerente seria, né? Ainda pretendo investir no cultivo de hortaliças, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Aquela oração, mais ainda pretendo investir na bolsa de valores, ela está descontextualizada, ela está fora do tema. Isso pode causar uma falta de coerência. Então, tudo depende do todo, é claro, mas aqui a gente está olhando esse pedaço, esse trecho. Bom, aqui nós temos um quadrinho, né? Do Minduim, né? Que nós temos um exemplo muito claro do que acontece quando a gente não utiliza, não respeita esse princípio, né? Essa questão da continuidade temática. Olha só, no primeiro quadrinho, eu vou descrever porque há necessidade, né? Então, no primeiro quadrinho, nós temos o personagem no telefone, né? Um telefone público que eu acho que muitos de vocês nem sabem o que é, não é um orelhão, mas é aquele telefone público, né? Aí ele está falando pro colega, né? A Peg Jean, né? A Peg Jean foi embora. Linus. Ela ficou brava e disse que eu não confiava nela. Aí no segundo quadrinho ele continua. Eu a amo, Linus, e agora nunca mais vou vê-la. Aí o colega, o Linus, está sentado no sofá do outro lado da linha, né? E ele continua ouvindo o amigo. Aí ele fala de repente, no terceiro quadrinho ele fala: o golfe é um jogo cruel, Charles Brown. Aí o Charles Brown fala, né, que é quem estava no telefone, o que isso tem a ver? Aí o Linus, ainda sentado no sofá, diz: foi só o que eu consegui pensar para falar. Então, nós temos um exemplo de uma frase que está totalmente fora do contexto e que causa a falta de coerência no texto. É claro que isso aqui é uma piada, é uma tirinha cômica para a gente rir, né, e se divertir, né, dos personagens do Snoopy, mas isso é só um exemplo de uma frase que está totalmente fora do contexto, ok? E nós temos, por fim, a progressão semântica. Ela é extremamente importante, muita gente não consegue trabalhar com essa questão da progressão semântica, né? Não consegue utilizar adequadamente a progressão semântica para que seus textos tenham uma melhor qualidade. Então, a progressão semântica é a introdução de novas informações ao texto, para dar sequência ao assunto e finalizar a proposta comunicativa. Caso não haja gradualmente num texto a introdução de novas informações, de novos argumentos e de novos pontos de vista, obtém-se a sensação de o leitor estar lendo repetidas vezes a mesma coisa. E fica aquela repetição o tempo todo, né? A falta de progressão pode tornar a leitura longa e arrastada, né? E nunca chegar ao objetivo final. E o texto se torna um texto prolixo, com a repetição não inovadora de ideias. Então, ele vai se repetindo, e nunca chega ao fim, ok? Olha esse exemplo. As mulheres caminham pela avenida tranquilamente e continuaram caminhando mesmo após se depararem com o suspeito. Passaram por diversas lojas e boutiques, seguindo sempre em frente, sem pressa. Depois pegaram a rua ao lado da floricultura e seguiram por mais uns 30 metros antes de tomarem a avenida da universidade, até que perceberam que estavam sendo seguidas. Como seria a ordem correta, né?
Gente, esse texto está muito incoerente. Por quê? Se elas tinham percebido um suspeito, por que elas continuaram caminhando, passaram por lojas, passaram por boutique, passaram pela floricultura, dobraram a rua até chegar na avenida? Então, se prolongou muito até que elas tomassem uma providência quanto ao fato de serem seguidas, certo? Uma possibilidade, né, dentro da coerência correta seria: as mulheres caminhavam pela avenida tranquilamente, até que se depararam com o suspeito, aceleraram o passo sem querer olhar para as vitrinas de diversas lojas e boutiques que surgiam ao seu lado. E quando notaram que estavam sendo seguidas, pegaram a rua à direita da floricultura e começaram a correr, percorrendo mais uns 30 metros antes de tomarem a avenida da universidade e se verem a salvo do stalker. Eu usei stalker, mas para quem não sabe, né, é o perseguidor daqui. Então, aqui a gente viu, chegou no fim, né? Aquele primeiro texto ficou rodando, 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 e nunca chegou ao final, que é do quê? Elas se verem livres. Né? Tudo depende do entendimento do escritor. É claro que o escritor ele tem a licença poética que permite a ele criar inovações. Porém, no caso de vocês, em provas de concursos, né? Provas de vestibular de Enem e concursos para as escolas militares ou outras mais, vocês não devem utilizar esses recursos estilísticos, né, que escritores utilizam. Então, por exemplo, pode ser que o escritor quisesse que elas apenas percebessem que estavam sendo seguidas e deixar um cliffhanger, né? Um gancho para uma próxima história, não sei, mas para vocês que estão estudando a redação e o texto com fins didáticos, vocês não devem utilizar esses recursos, ok? Tem que sempre manter a progressão semântica, não esqueçam jamais disso. E contiguidade, que faz parte da progressão semântica, né? E eu já falei na coesão textual e vou repetir aqui mais profundamente, né, que é a colocação de palavras do mesmo campo semântico, evitando a repetição e contribuindo com a progressão textual. Por que eu estou repetindo? Porque ela tem tudo a ver com essa progressão textual, essa progressão semântica do texto, né? Contiguidade significa aquilo que é próximo, que é imediato. Ele é um mecanismo de coesão referencial, e ele consiste na colocação de palavras do mesmo campo semântico. Lembram da ambulância? O acidente, a ambulância, os feridos de hospital, estão tudo dentro do mesmo campo semântico e dão um entendimento correto do que aconteceu. Qual é o objetivo dessa contiguidade, né? Evitar a repetição de palavras no texto, fazer a retomada de ideias, da ideia, tema central do texto, e contribuir com a progressão textual, certo? Bom, veja como a contiguidade é utilizada no texto muito mais que um rafting, de Tiago Medaglia. À medida que o rio afunila, entre os paredões cada vez mais verticais, a correnteza vai ganhando velocidade e companhia de uma espuma branca, originada pelo choque violento das águas contra as pedras. O bote responde de imediato ao turbilhão chacoalhado sem intervalos. O corpo esquenta, o coração bate mais forte. Uns 3 metros acima de nossa cabeça, onde termina o cânion, a selva toma conta. Então, nós temos várias palavras aqui que vão dar a continuidade, a contiguidade ao texto, e elas pertencem ao mesmo campo semântico. Então, o rio, nós temos a correnteza, não é sinônimo de rio, mas está dentro do mesmo campo semântico, porque se está falando de rafting. A espuma branca, que tem a ver com as espumas que tem no rio, né? Então, embora não seja um sinônimo, também está mesmo dentro do mesmo campo de sentido, de semântico, né? As águas e o turbilhão, porque no rafting a gente utiliza rios que têm uma maior correnteza, né? E por consequência, dependendo do nível do rafting, tem um turbilhão maior, uma força maior na correnteza, né? E as águas são mais violentas. Bom, algumas frases sem coerências escritas por alunos no vestibular. Olha essa. O objetivo da sociedade anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. Se a sociedade é anônima, vão ter fábricas desconhecidas, né? Não tem sentido colocar uma frase dessa, né? Já é uma sociedade anônima. O ateísmo é uma religião anônima. O ateísmo é uma religião?
O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de necessidades. Poxa, ou é superabundante ou tem necessidades, né? Essa última é demais. Em Esparta, as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas. Puxa, ou elas nasciam mortas ou elas eram sacrificadas, né? Então não faz sentido. Bom, alguns recursos essenciais que promovem a harmonia dos elementos do texto, então, são a ordenação correta das palavras nos períodos, a utilização correta das flexões nominais, como a flexão do gênero e número, o uso adequado das flexões verbais, né, como de número, pessoa, modo, tempo, e o uso correto das preposições e conjunções, certo? Opa, então, eu deixo aqui com vocês alguns sites que vocês podem consultar, né? Eu retirei aqui o fio sem querer do meu microfone, mas vocês vão continuar me ouvindo. Bom, vou dar um stop aqui para finalizar. Então, hoje é isso que nós temos, ok? Vamos continuar, então, com o conteúdo. Eu vou passar exercício para vocês, façam exercícios que estão no ABA e a gente continua depois com a explicação dos exercícios em sala de aula, beleza? Então, até mais e um abraço.